Deixa eu falar uma coisa pra você. O que você acha dessa nova moda? Antigamente não tinha muito isso, mas agora está tendo um pouco mais de relevância, um pouco mais de visibilidade, da questão das igrejas inclusivas. Sim. Qual que é a sua opinião? Você acha válido isso? Olha, eu tenho aquela palavra que está em Gálatas 1:8, né? Ainda que nós, eu ou você, o Caio, ou um anjo do céu que apareça e prega um evangelho diferente do que vos prego, que sejas anátema, ou seja, tudo aquilo que é contrário ao evangelho e eu prego às pessoas, eu levo maldição para mim, que eu vou ter que dar conta diante de Deus, como diz Tiago 3, e para as pessoas, porque estão vivendo um engano. Eu não julgo ninguém que seja da igreja inclusiva, só que eu bato de frente no seguinte: não existe um texto claro e aprovado por Deus que pessoas do mesmo sexo se unam como uma só carne, como um casamento. A minha questão é, se essas pessoas morrerem nessa prática de vida, entendendo que isso é a vontade de Deus, mas não está na palavra, para onde essas pessoas vão? Então, foi uma coisa que eu questionei até um amigo meu, que hoje ele está frequentando essa igreja, né? Eu falei, olha, eu amo você incondicionalmente. Se você quer ir para lá, tudo bem, eu sou seu amigo, não vou deixar de ter relacionamento com você, mas eu discordo de você totalmente. Porque eu, como ministro do evangelho, hoje estou vivendo esse chamado, estou fazendo teologia, estou estudando, minha igreja está me apoiando super. Não tem como eu pegar a palavra de Deus e afirmar uma coisa que não está escrita. Eles tentam usar alguns textos ali, como de Mateus 19, que fala sobre o eunuco, aceito como ele mais ou menos é, né, que o texto diz ali. Muitos acabam excluindo Romanos 1, né, 24, 27, e toda a parte de Paulo ali, dizendo que era para a época, ou porque era apenas idolatria. Mas não tem um versículo claro que aprove. E aí é o ponto da minha própria conversão. Eu não teria motivos de querer condenar ou perseguir qualquer homossexual porque quer ser homossexual. Só que eu preciso falar a verdade, principalmente daquilo que eu vivi. Então, a minha experiência se revela na palavra de Deus em todo momento. Em nenhum momento eu falei algo de Deus que contrariasse a sua própria palavra. Diferente de algumas pessoas que estão nessas igrejas, que são líderes e traz uma aprovação que eu não sei de onde eles tiraram isso. Porque para eu trazer uma afirmação tem que estar escrito. Sim. E isso não tem na palavra claramente. Então é praticamente uma desculpa para viver os seus desejos. Tipo, vou procurar uma igreja que me aceite como eu sou e é isso. Eu acho que o perigoso disso é que, assim, se Deus tem que me aceitar do jeito que eu sou, a morte de Jesus foi em vão? Porque Jesus fala que precisamos ser uma nova criatura. Morrer para o pecado, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quando estamos em Cristo, nova criatura somos. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Alguém que é nascido no Espírito Santo como uma nova criatura, ele não é mais refém do pecado. Então, encarando o ato sexual do hétero ou do homo, nem o hétero ou aquele homem que nasceu de novo, ele não vai ser mais dominado pelo desejo. E os argumentos deles é o quê? Que eles não conseguem, ou como a própria Lana, né? Que ela disse que ela se enganou, que ela tentou, mas que ela é aquilo. Mas como que alguém que é nascido de novo é rendido por algum tipo de desejo? Eu falo assim por mim, eu estou há 3 anos sem me relacionar sexualmente. Isso não quer dizer que eu não queira. E é um desafio, é homem, nós somos homens, né? É um desafio muito grande. E para homem a gente tem um órgão exposto para fora, né? Mais sensível. Então a gente, de certa forma, é mais provável. Mas o que explica alguém como eu, que vive 20 anos de pornografia, 12 anos de homossexualidade, se eu passasse uma semana sem me relacionar sexualmente, eu ficava aqui por as paredes, doido, e eu era dependente disso. E eu tive minha experiência com Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, houve cura, não no sentido da homossexualidade, que a homossexualidade não é doença. É uma condição, muitos acabam entrando nessa vida por várias questões, né, que não tem uma explicação clara do porquê, mas o que a Bíblia fala é que a própria idolatria promove a imoralidade, ou seja, o desejo sexual é um desejo, não é amor. Então a gente tem que fazer uma diferença. Então, se eu sou movido pelo meu desejo da minha carne, é porque eu estou vivendo ainda a velha criatura. A carne adâmica ali está gritando. Então, qualquer pessoa que traz essa afirmação que você pode ser homossexual e que você vai ser salvo,
é complicado porque contraria totalmente a palavra de Deus e não existe uma afirmação que Jesus... Porque aí falam de Mateus 19, Jesus nunca falou nada contra, mas muito menos a favor. Se não existe a favor, não existe uma confirmação que eu possa viver isso. Não existe meio termo, né? Ou é sim ou não, né? É sim ou não, não. E aí vem eu, uma pessoa que não fui influenciado por pastor, não por igreja, nem por ninguém. Mas eu vivi uma ação espiritual da parte de Deus, que eu fui batizado com o Espírito Santo, convencido a deixar essa vida pelo Espírito de Deus, escutando a voz de Jesus falar comigo. Então, que caminho é este? Que Deus, na minha experiência com Deus, que Deus me curou, minha depressão e tudo, que era movido ao meu problema profissional, não enquanto homossexual, que eu falo que o homossexual só foi só um detalhe da minha conversão. Jesus fala para eu deixar de seguir. A Lana Holder diz lá que Deus chamou ela para uma reforma, né? Aí é que é o ponto. Por que Jesus me chamou para o sentido que já era natural, né, do que está na palavra? Então, Gálatas fala, a gente não pode seguir algo que contraria a palavra de Deus. Então, hoje eu prego, eu sei que eu sou confrontado nas redes sociais, tem muitos haters, mas eu prefiro falar a verdade, principalmente daquilo que eu vivi, porque eu não quero ver nenhum amigo meu viver algum tipo de heresia, de engano, e ir para um caminho mau por essa negligência da minha parte, porque eu vivi isso. E eu não tenho condições de ter vivido essa experiência e ficar calado com isso. Eu sei que eu pago o preço. Hoje, na minha profissão, sou cabeleireiro ainda, né? Maquiador. Mas eu estou pagando o preço na minha profissão. Tem muitas mulheres que têm família, têm filhos, sobrinhos que são homossexuais. E a minha própria existência hoje confronta as pessoas, né? Então, eu sei que isso Deus já está me chamando para a obra. Eu sei que daqui a pouco eu vou precisar abrir mão dessa profissão e estou me projetando com alguns projetos, porque hoje eu estou fazendo um conteúdo para as redes sociais, né? Trazendo claridade sobre essa área da homossexualidade, e que a pornografia, ao meu ver hoje, é o que está levando toda uma geração à própria homossexualidade. Porque começa no gatilho de um sexo heterossexual, bissexual, homossexual, e hoje, como existem 52 gêneros diferentes, hoje o mercado... 52? Nossa, quantos gêneros? O mercado pornográfico, ele sempre vai querer faturar. Então, eles vão pegar esses feitiços, gêneros diferentes, para produzir seus materiais para venda. Então, isso gera desejo. E se a gente está no desejo, a gente é refém do pecado. Seja hétero, seja homo. Então, o que a Bíblia trata como condenação é a imoralidade sexual. Eu, Riquelme, particularmente, eu visualizo mais heterossexuais sendo condenados por falta de arrependimento do que propriamente homossexuais, até porque existe mais pessoas héteras do que homo no mundo, né? Pelo menos por enquanto. Então, por falta de arrependimento, muitos serão condenados. Mas eu vejo mais héteros do que homo. Então, a graça de Deus, eu acho que o meu próprio testemunho só mostra que a graça de Deus é para todos. Um cara que pode-se dizer que fui o mais julgado pela sociedade, pelo meu próprio trabalho lá, que as pessoas não tiveram nem aí comigo pela situação que eu estava passando, pelos próprios homossexuais que eram meus amigos lá, e não falo isso com ressentimento, mas a maioria se afastou de mim. E olha que eu nem tinha falado nada a respeito da minha mudança, eu ainda estava calado. Só que os problemas difíceis que eu passei, nenhum mandou mensagem para mim. Então eu me encontrei numa situação difícil, sozinho, e Deus, Jesus Cristo, que escutou a minha aflição. Que me faz lembrar daquele texto de Agar, que ela estava no deserto e ela clamou a Deus. E Deus enviou seus anjos. Então isso só testifica o que a palavra diz, que todo aquele que clamar pelo meu nome será salvo. E isso, com certeza, muitos homossexuais vão ser alcançados. Porque quando a gente fala de pecado, a gente fala de pecado, não de pessoas. Se uma pessoa é homossexual e vamos exortar sobre a ética de santidade, é da mesma forma como pessoas que são heterossexuais. O problema que eu vejo é que, assim como eu vivi um pouco esse processo, a gente que é homossexual, ou pelo menos como eu fui, a gente tem um hábito de se auto-julgar, né? Pelas aflições, pelas crises, pelas tristezas que passamos, pela exclusão, às vezes, das nossas famílias ou situações difíceis. E isso já é um reflexo de autoacusação, porque a gente já é confrontado pela palavra. Então, quando a gente entra numa igreja, a gente já imagina: nossa, será que os irmãos vão me condenar? Será que Deus me ama mesmo? É os questionamentos de quem é homossexual. Só que na cabeça deles, às vezes, eles acham que, sei lá, o pastor ali está mais preocupado em condenar do que
né, ajudar a pessoa. Pelo contrário, eu vejo que muitos